A obra de Cristo, ela deve definir a nossa maneira de ver as coisas. A obra de Cristo, ela deve mudar radicalmente a maneira que nós vemos todas as coisas. Todas as coisas devem ser vistas na perspectiva da obra de Cristo. A obra não é minha, não é sua, não é pelo nosso esforço, mas pela obra que Cristo fez. A obra é de Cristo, mas nós vencemos juntamente com Ele. Por isso que a obra é nossa, a vitória é nossa. Ele venceu e nós vencemos juntamente com Ele. E Deus quer que a gente veja todas as coisas na perspectiva não da nossa obra, mas da obra de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 1,17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vamos ver a maneira correta de ver todas as coisas segundo a perspectiva de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17, está escrito: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero destacar aqui dois termos: mudança e sombra de variação. O apóstolo Tiago, ele estava observando os corpos celestes luminosos, Sol, Lua e as estrelas, e ele percebeu uma coisa muito interessante. Todo corpo celeste luminoso ou tem mudança ou tem sombra de variação. Todo corpo celeste luminoso tem isso. Por exemplo, a luz da Lua tem sombra de variação. Quem aqui nunca viu a Lua se apresentando em várias fases? Crescente, minguante, Lua nova, Lua cheia. Existe uma sombra de variação na Lua, dependendo da fase que ela se apresenta. Então, dependendo da fase que a Lua se apresenta, existe uma sombra na Lua de variação. E o apóstolo Tiago, ele percebeu isso. Ele disse: a luz da Lua tem sombra de variação, mas a luz de Deus não tem. A luz de Deus não tem mudança e nem sombra de variação. A luz de Deus brilha do mesmo jeito todos os dias. Deus, ele não se apresenta em fases, mas a luz de Deus brilha da mesma forma em todo momento. Então o apóstolo Tiago está comparando a luz de Deus com a luz da Lua e dizendo: a luz da Lua tem sombra de variação, mas a luz de Deus não tem. A luz da Lua se apresenta em várias fases, mas a luz de Deus não, é a mesma luz, brilha com a mesma intensidade todos os dias. O apóstolo Tiago também, ele observou a luz do sol, e ele disse: a luz do sol, ela tem mudança, dependendo do horário do dia, na nossa percepção. O sol de meio-dia é diferente do sol de 8 horas da manhã. Na nossa perspectiva, aparentemente, a luz do sol ela tem mudança, e é isso que o apóstolo Tiago está pontuando nesse versículo. Ele diz: Deus é o Pai das luzes. Existe a luz do sol, existe a luz da lua, mas a luz do sol é imperfeita porque tem mudança. A luz da lua também é imperfeita porque tem uma sombra de variação na lua, mas Deus é o Pai das luzes e a luz de Deus não tem variação e sombra de mudança. Logo, nós podemos confiar totalmente na luz de Deus. Agora pensa comigo, a gente consegue enxergar durante o dia por causa da luz do sol, a gente consegue enxergar à noite por causa da luz da lua. Mas o apóstolo Tiago está dizendo: é muito mais confiável ver todas as coisas na perspectiva da luz de Deus. Porque a luz da lua tem sombra de variação, a luz do sol tem mudança, mas nós podemos ver todas as coisas sobre a perspectiva de uma luz perfeita, infalível, a luz de Deus. Então o apóstolo Tiago, ele está nos ensinando que existe uma luz ideal, uma luz perfeita, através da qual nós podemos enxergar todas as coisas. É por isso que, como cristãos, nós temos que ver todas as coisas, não pela nossa visão física, mas na perspectiva da obra de Cristo. A obra de Cristo deve definir a nossa visão, não é a luz do sol que ilumina o nosso caminho, não é a luz da lua, mas é a luz de Deus, porque Deus é o Pai das luzes, e a sua luz é perfeita, sua luz é perene, constante e imutável. Observe o sol, por exemplo. O sol, ele é uma bênção. Sem o sol, não haveria vida aqui na Terra. Mas se você parar para pensar, a luz do sol, ela também pode ser uma maldição. Porque o sol também espalha seca em algumas regiões. A mesma luz do sol que é bênção para uns pode espalhar seca em outras regiões. Logo, a luz do sol ela é bênção, mas também pode ser maldição. E é por isso que o apóstolo Tiago está dizendo que as luzes dos corpos celestes luminosos têm mudança, tem sombra de variação, porque em um momento ela pode ser bênção, no instante seguinte ela pode ser maldição. Mas a luz de Deus não tem mudança, não tem sombra de variação, e é por isso que Deus sempre deseja o melhor para a sua vida. A luz de Deus não é como a luz do sol que espalha seca no momento e é bênção no momento seguinte.
Mas a luz de Deus, ela não tem mudança, não tem sombra de variação. E segundo esse versículo bíblico aqui, ela só carrega boas dádivas e dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. E o apóstolo Tiago diz, diferente da luz do sol, diferente da luz da lua, a luz de Deus não tem mudança, não tem sombra de variação. Então Deus sempre deseja o melhor para a nossa vida. A luz de Deus é constante, é imutável. Deus, ele nunca vai voltar para nós uma face escura como a lua, por exemplo. A lua se apresenta em várias fases. Existe uma sombra de variação na lua. Existe uma fase da lua, lua nova, ela se apresenta uma face escura para nós. Mas o apóstolo Tiago está dizendo, Deus não é assim. Porque a luz de Deus não tem sombra de variação. Logo, Deus nunca vai voltar para você uma face escura. Mas a luz de Deus vai brilhar intensamente, com o mesmo brilho, com o mesmo esplendor, todos os dias, independente do horário, não importa o dia. Deus não tem mudança e nem sombra de variação na sua luz. E é por isso que o apóstolo Tiago está dizendo, existe uma luz mais confiável para nós vermos todas as coisas, e não é a luz do sol, não é a luz da lua, mas é a luz de Deus, porque é uma luz perfeita, é uma luz imutável. Eu acho interessante que esse versículo bíblico aqui, ele usa o verbo descer no gerúndio, descendo toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto e está descendo. Descendo, está no gerúndio, porque não para de descer. Nunca para de descer. Deus, ele faz descer boas dádivas e dom perfeito com uma ação ininterrupta, com uma ação contínua. E esse versículo aqui não diz que a gente precisa pedir. Deus, ele faz descer boas dádivas e dom perfeito e a gente nem precisa pedir. Ele faz descer porque ele é bom, porque ele não varia a sua luz não tem mudança, não tem sombra de variação, e é por isso que a todo momento, com a sua natureza cheia de luz, ele faz descer boas dádivas e dom perfeito continuamente, mesmo se a gente pedir. O que a gente precisa fazer é pegar pela fé aquilo que Deus está fazendo descer. Teve um momento que a mulher com fluxo de sangue, ela foi pegar a sua cura pela fé. Ela foi até Jesus e pegou a sua cura pela fé. É o que a gente precisa fazer. Deus, ele está fazendo descer, segundo esse versículo, boas dádivas e dom perfeito. Então, se ele está enviando, o que a gente tem que fazer é pegar aquilo que Deus está nos enviando. Amém? Deus, ele não consegue enviar dádivas ruins, nem dons imperfeitos, porque a luz dele não varia. Não tem mudança, não tem sombra de variação. Então, Deus sempre deseja o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para você, porque Deus nunca vai voltar uma face escura para você. A luz de Deus não tem sombra de variação, a luz de Deus não tem mudança. E é interessante que o apóstolo João escreveu: o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro está em trevas. O apóstolo João escreveu: o mundo inteiro, não é uma parte do mundo, é o mundo inteiro. Mas mesmo assim, nós podemos provar da bondade, das boas dádivas e do dom perfeito, porque mesmo em um mundo repleto de trevas, Deus faz descer boas dádivas e dom perfeito. A verdade é que se Deus, ele não enviasse boas dádivas e dom perfeito, se ele não fizesse descer boas dádivas e dom perfeito, seria impossível provar da bondade neste mundo. Toda a bondade neste mundo vem do Pai das luzes, que faz descer as suas boas dádivas e o dom perfeito, porque segundo a Bíblia, o mundo inteiro jaz do maligno. Satanás é o Deus desse século, é o príncipe desse mundo, mas graças a Deus, porque existe um canal de comunicação entre o céu e a terra, através do qual Deus faz descer boas dádivas e dom perfeito, e pela fé nós podemos pegar essas dádivas, nós podemos pegar pela fé esse dom perfeito que desce do céu e desce a todo momento. Você pode pegar em qualquer lugar pela fé, no seu quarto, em qualquer lugar onde você estiver, porque Deus faz descer a todo momento. E as dádivas de Deus nunca cessam. É interessante que no livro de Gênesis, a Bíblia diz que no primeiro dia da criação, Deus disse que haja luz. E Deus criou a luz, mas não era a luz do sol, porque Deus criou o sol no quarto dia. Deus criou o sol no quarto dia. No primeiro dia, Deus disse que haja luz. Que luz era aquela, então, no primeiro dia? Era a luz cósmica, uma luz espiritual, a luz pela qual Adão e Eva deveriam ver todas as coisas. Mas aconteceu um momento que Eva decidiu ver as coisas pela sua visão física. Ela viu um fruto que era agradável aos seus olhos, mas não era essa a vontade de Deus. Deus, ele criou uma luz através da qual o homem deveria se guiar e ver todas as coisas. Mas Eva,
e também Adão começaram a ver pela sua visão física. Eles viram um fruto agradável aos seus olhos e por isso eles caíram. Mas graças a Deus que Deus não cessou a sua luz, Ele continua sendo o Pai das luzes. E nós hoje ainda podemos ver todas as coisas através da luz espiritual. E não da luz física, e não da visão física ou carnal. A luz do sol é imperfeita, ela tem mudança. A luz da lua é imperfeita, ela tem sombra de variação. Mas nós podemos ver pela luz de Deus, porque Ele é o Pai das luzes. Nós podemos ver pela visão espiritual. Amém? Então, Deus ele tem uma maneira certa de nós enxergarmos todas as coisas. Nós temos que ver todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. Não é da sua obra, não é da sua obra, é da obra de Cristo, não é do seu esforço, é da obra de Cristo. Nós temos que ver todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. O diabo, ele sempre vai tentar colocar em dúvida que Deus é o Pai das luzes, que a luz de Deus não varia, o seu brilho, o seu esplendor. Ele sempre vai tentar colocar em dúvida. Por exemplo, quem aqui não lembra de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo? E o diabo disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, o diabo está dizendo: você, filho de Deus, passando fome? Não, está errado. Eu nunca vi um filho de Deus passando fome. Se é filho de Deus, você não pode passar fome, não. Manda que essas pedras se transformem em pães. Mostra aí que você é filho de Deus. Você entendeu o que o diabo está fazendo aqui? Ele propôs uma outra fonte de provisão para Jesus Cristo. Deus é a nossa fonte de provisão, mas o diabo, ele tenta propor outras fontes de provisão. E ele disse a Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães. Ele propôs uma alternativa de provisão a Jesus Cristo. Entenda, o diabo ele sempre vai colocar em dúvida a bondade de Deus. Se nós não tivermos a convicção de que Deus é o Pai das luzes, e que sua luz não varia, não tem mudança, que Ele continua sendo bom, que Ele continua desejando o melhor para a nossa vida, a gente pode até duvidar da bondade de Deus e vai falar: o diabo tem razão. Eu, filho de Deus, passando fome. Jesus estava há 40 dias em abstenção alimentar no deserto, 40 dias sem se alimentar. E Jesus poderia dizer: eu estou aqui há 40 dias passando fome. Eu acho que Ele tem razão. Eu acho que Deus não é tão bom assim. Perceba que se a gente não tiver a convicção de que Deus é bom o tempo todo, que sua luz não varia, que Ele é o Pai das luzes e não tem mudança nem sombra de variação, que toda dádiva que vem de Deus é boa, que todo dom que vem de Deus é perfeito, a gente pode cair nas armadilhas do diabo e pode ser facilmente seduzido por ele. Amém? Existem muitos cristãos que subestimam as tentações do diabo, até porque o diabo é o inimigo derrotado, ele perdeu. Mas mesmo assim a gente nunca deve subestimar as tentações do diabo, porque Jesus nunca subestimou. A prova disso é que Jesus ele jejuou 40 dias no deserto. Jesus levou tão a sério as tentações do diabo que ele jejuou 40 dias. Ele podia jejuar 10 dias, 20 e 30 dias. Ninguém obrigou ele a jejuar 40 dias. O Espírito Santo não obrigou Jesus a jejuar 40 dias. A Bíblia diz: o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas não diz que o Espírito Santo obrigou Jesus a jejuar 40 dias. Não está escrito em nenhum lugar do Antigo Testamento ou alguma profecia dizendo que Jesus tem que jejuar 40 dias. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Ele jejuou 40 dias porque ele quis. Porque ele levou a sério as tentações do diabo. E ele entendeu que ele era filho de Deus. Ele era ungido. Mas ele precisava se preparar espiritualmente. Jesus levou tão a sério as tentações do diabo que ele jejuou 40 dias. Podendo ele jejuar 30, 20, 10 dias, ou sei lá quanto tempo. Já que ele não era obrigado a jejuar nenhum tempo. Então entenda que Jesus jejuou 40 dias porque ele levou a sério as tentações do diabo. E foi um jejum espontâneo, foi um jejum natural e foi resultado da sua estatura espiritual, já que não havia na Bíblia nenhuma profecia obrigando Jesus a jejuar 40 dias. Então é por isso que a gente não pode subestimar as tentações do diabo. Às vezes a gente tem a mania de ter excesso de confiança. Pedro, por exemplo, Pedro disse: Jesus, eu nunca vou te negar. Jesus, eu morro junto contigo, mas eu não te nego. O excesso de confiança de Pedro fazia ele pensar que ele nunca ia abandonar Jesus Cristo. Mas a gente sabe o que aconteceu. Pedro negou Jesus.
A gente não pode ter excesso de confiança, porque o diabo ele sabe exatamente como nos seduzir ao pecado. Ele sabe escolher o momento certo, habilmente, para nos seduzir. A prova disso é que Satanás tentou Jesus na alimentação no último dia de jejum. Ele não tentou Jesus no início, mas no último dia de jejum, ele esperou as dores da fome ficarem mais intensas, mais fortes, para ele dizer: ah, Jesus, está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele esperou a fome de Jesus ficar mais intensa. Ele sabe escolher habilmente o melhor momento para nos tentar. E é por isso que Jesus não subestimava as tentações do diabo, mas ele se preparava espiritualmente. O diabo, ele repete estratégias, mas ele sabe se adaptar conforme as nossas atitudes. Por exemplo, Jesus citou um versículo bíblico para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou uma passagem bíblica que está em Deuteronômio, foram palavras de Moisés. Foi Moisés que disse isso. Moisés disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi Moisés quem disse isso. E Jesus citou um versículo bíblico para o diabo, e o diabo percebeu que Jesus era espiritual, era pautado na palavra, e o que foi que o diabo fez? Ele citou outro versículo bíblico e disse: mas está escrito no Salmo 91 que se você se lançar daqui de cima, os anjos vão te segurar. Você entendeu o que o diabo fez? Jesus citou um versículo, o diabo percebeu: então ele anda nas escrituras, então vou citar outro versículo para ele. Você entendeu? O diabo ele costuma repetir estratégias, mas ele se adapta conforme as suas atitudes e as suas palavras. Ele sabe escolher o melhor momento para te seduzir ao pecado. E para vencermos a situação do diabo, nós precisamos fazer o que Jesus fez, buscar Deus a sós. Tem momentos a sós com Deus. Jesus foi ao deserto, um lugar solitário, um lugar isolado, um lugar silencioso, que não havia ruídos, não havia WhatsApp, nem Instagram, nem nada que pudesse distrair Jesus, para que ele pudesse ficar totalmente focado em Deus e se dedicar às atividades espirituais daquele deserto. E ele ficou 40 dias totalmente focado, buscando ao Senhor naquele deserto. E ele se preparou espiritualmente para vencer as armadilhas do diabo. Então entenda que se você não estiver preparado espiritualmente, o diabo vai te convencer. Deus não é tão bom assim. Deus ele não pode ser tão bom assim porque você está passando fome no deserto. Como é que você, filho de Deus, está passando fome? Então Deus ele não é o seu provedor, ele falhou em ser seu provedor. Se você não estiver preparado espiritualmente, o diabo vai te convencer com outras alternativas de provisão. Ele vai te dizer: manda que essas pedras se transformem em pães. Já que Deus não está te suprindo, manda você que essas pedras se transformem em pães. Você entendeu a importância de nós termos convicção de Tiago 1,17? Deus é o Pai das luzes, sua luz não varia. Não tem mudança, não tem sombra de variação. O que Deus tem para você é boas dádivas. O que Ele tem para você é dom perfeito. O que Ele tem para você é coisas boas. Ele não tem para você maldição, porque Ele é o Pai das luzes e não o Pai das trevas. Ele não é o Pai da escuridão, Ele é o Pai das luzes. A luz dele nunca vai variar. A luz dele sempre vai te mandar boas dádivas e dom perfeito. Nós temos que ter convicção nesse versículo, senão a gente vai cair nas armadilhas do diabo. Vamos ver na Bíblia que Deus ele quer que você enxergue todas as coisas pela obra de Cristo, à luz da obra de Cristo, com o entendimento que Ele é o Pai das luzes, que a luz dele sempre vai nos enviar coisas boas, boas dádivas. Vamos ver na Bíblia que a maneira correta de ver todas as coisas é na perspectiva da obra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1, está escrito: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha que maravilhoso! Se você já ressuscitou com Cristo. Você entendeu isso? Entenda que Cristo ele não só te substituiu naquela cruz, mas você ressuscitou juntamente com Ele. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se já ressuscitastes com Cristo, então Cristo ele não só nos substituiu, mas Ele se identificou conosco. A ressurreição de Cristo é a sua ressurreição.
A vitória de Cristo é a sua vitória. E é por isso que a obra de Cristo determina a maneira que nós vemos todas as coisas. Nós temos que ver todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, nós vencemos juntamente com Ele. Então nós temos que ver todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. Não é da sua obra, não é do seu esforço, mas é da obra que Cristo fez por você, porque a obra de Cristo é a sua obra. Você ressuscitou juntamente com Ele, você se assentou juntamente com Ele, portanto você é um com Cristo e deve ver todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, então a nossa vida não pode mais ser limitada, restringida pelos padrões terrenos, porque a nossa vida ela segue a dimensão do céu, já que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, estamos assentados com Cristo, então nós estamos envoltos na mesma realidade de Cristo. A nossa vida não segue mais os padrões desse mundo, mas ela segue a mesma realidade que Cristo está nesse exato momento. Então, nós evidenciamos a verdadeira conversão quando nós buscamos as coisas lá do alto, porque a nossa vida é incompatível com as coisas deste mundo. A obra de Cristo ela deve nos desligar dos interesses deste mundo. Quando o cristão ele ressuscita juntamente com Cristo, deve haver uma mudança de ambição. E nós temos que buscar as coisas lá de cima, porque se a gente buscar satisfação nas coisas deste mundo, nós nunca vamos conseguir preencher um vazio dentro de nós, porque existe uma incompatibilidade com a nossa vida, com a nossa nova vida, com as coisas deste mundo. A nossa vida é incompatível, então nós temos que buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu estava meditando no Antigo Testamento, na história de Jacó, e eu percebi uma coisa muito interessante. Teve uma história de Jacó muito específica, que ela profetiza sobre o dia de hoje, o dia que nós veríamos todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. O dia que a todo momento Deus como Pai das luzes faria descer do céu toda boa dádiva e todo dom perfeito. Esse dia foi profetizado na história de Jacó, no livro de Gênesis. Eu queria te mostrar. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 28. Gênesis 28, 10. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Gênesis capítulo 28, versículo 10, está escrito: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Vamos parar de ler por aqui. Jacó estava em Berseba e ele queria chegar em Harã. Esse versículo aqui é muito mais profundo do que ele parece. Porque Jacó, ele tinha um destino para chegar. Ele queria chegar em Harã. Mas é interessante que Deus não deixou que Jacó chegasse em Harã de qualquer jeito. Mas Deus, no meio dessa jornada, que era uma jornada longa de 750 quilômetros, que durou cerca de 20 a 33 dias de jornada, Deus, em alguns dias de jornada, teve um encontro com Jacó e Deus transformou totalmente a vida de Jacó. Deus lapidou e moldou Jacó para que ele se tornasse um vaso apropriado para ser o progenitor da nação de Israel. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que Deus ele não vai deixar você chegar no seu destino sem antes te transformar. Jacó ele ia chegar em Harã. Ele saiu de Berseba e ele fez uma jornada longa para chegar em Harã, mas Deus não deixou que ele chegasse em Harã sem que ele fosse antes transformado. E Deus marcou um encontro com Jacó sem que ele soubesse em Betel. E nesse encontro, no meio dessa jornada, Deus transformou Jacó. Deus lapidou Jacó. Deus tratou Jacó para que ele chegasse no seu destino, que era Harã. Deus ele não vai deixar você chegar no seu destino sem antes te tratar. E é sobre isso que nós vamos ler nesses versículos. Gênesis capítulo 28, lemos o versículo 10, vamos ler agora o versículo 11. Jacó, ele chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era o sol posto.
e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Vamos conversar sobre esse versículo aqui. O sol se pôs. Eu acho muito interessante que o versículo diz: o sol se pôs, não só fisicamente, mas também metaforicamente. O que a gente falou no início da pregação, que Deus é o Pai das luzes, e a luz de Deus é perfeita, a luz do sol tem mudança, a luz da lua tem sombra de variação, mas a luz de Deus é perfeita. E esse versículo está dizendo que o sol se pôs, e a luz do sol a gente sabe que é imperfeita, ela não é uma luz ideal para nos governar e nos guiar. Eu acho interessante o versículo dizer que o sol se pôs, porque ele também se pôs não só na realidade, porque era noite, mas também se pôs metaforicamente, porque a partir desse momento em diante, Jacó, ele ia ver todas as coisas, não pela sua visão física, mas pela visão espiritual. Os versículos seguintes nos ensinam a ver as coisas, não pela nossa visão física, mas sobre a perspectiva da luz de Deus. Então o sol se pôs, a gente sabe, o sol é uma luz imperfeita, é uma luz que tem mudança, é uma luz que tem variação, mas a partir desse momento, a partir desse versículo em diante, Jacó, ele vai começar a ver as coisas por uma visão espiritual. A mesma visão que Deus quis que Adão enxergasse quando ele disse que haja luz. Deus criou a luz, não era a luz do sol. Deus criou o sol no quarto dia e não no primeiro. Era a luz espiritual, a luz que deveria governar o homem, mas o homem escolheu ver as coisas pela sua visão física e por isso ele caiu. Mas Deus, ele continua sendo o Pai das luzes e ele quer que você veja todas as coisas na perspectiva da luz de Cristo, da obra de Cristo. E é isso que nós vamos ver aqui na história de Jacó. Jacó, ele ia dormir, no versículo 11, ele dormiu profundamente, ele pegou uma pedra e se deitou sobre ela. Talvez pareça desconfortável, mas hoje em dia nós temos a ideia de modernidade, de um travesseiro confortável, acolchoado. Naquela época era diferente, então não era tão desconfortável para aquela época dormir numa pedra. Então não é tão desconfortável quanto parece hoje em dia. Ele pegou a pedra, é interessante essa informação, ele pegou a pedra e ele usou a pedra como travesseiro. É importante essa informação, porque daqui alguns versículos a gente vai entender o que essa pedra significa. Olha só, ele usou a pedra como travesseiro, já era noite, e olha o que diz o versículo 12. E ele sonhou, eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vamos conversar sobre esse versículo aqui? Esse versículo aqui está dizendo a mesma coisa de Tiago 1,17. Você lembra o que a gente leu em Tiago 17? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo. Se está descendo, então existe um canal de comunicação entre o céu e a terra. E nesse versículo, a gente percebe que ele está se referindo ao mesmo canal de comunicação que existe entre o céu e a terra. Porque existe uma escada, e o topo dessa escada toca os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Você percebeu? Existe um canal de comunicação entre o céu e a terra. Então esse versículo aqui se conecta com Tiago 1,17, porque ele revela um canal de comunicação através do qual Deus envia suas boas dádivas e Deus envia o seu dom perfeito. É maravilhoso a gente imaginar que os homens, eles queriam construir uma torre, a Torre de Babel, uma torre que chegaria ao céu. O homem queria chegar ao céu pelo seu próprio esforço, mas Deus frustrou os planos de construção daquela torre, confundindo as línguas, e o próprio Deus tomou a iniciativa de descer, porque, segundo esse versículo aqui, os anjos subiam e desciam pela escada. Então, não é que a terra sobe, não é que Jacó, ele subiu pela escada, foi os anjos que desceram até Jacó. Você entende que não é o homem que constrói uma torre de Babel para chegar até o céu, mas é o próprio Deus que constrói uma escada para descer até a terra. Você entende que Tiago 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce. É Deus que faz descer, não é você que sobe até o céu para pegar, não. É Deus que faz descer e você pega aqui da terra. Você entende que a iniciativa de descer é de Deus? Não é a terra que sobe, não, é o céu que desce. Não é o homem que constrói a torre de Babel para chegar até o céu, não. É Deus que toma a iniciativa de descer.
O próprio Deus cria um canal de comunicação entre o céu e a terra. E esse canal, Deus ele usa para transmitir boas dádivas e dom perfeito. E os anjos descem por esse canal de comunicação. Você consegue perceber isso? Não foi Jacó quem subiu pela escada, foi Deus quem fez descer as suas dádivas. Amém? E esse sonho de Jacó não é uma realidade que ele viveu, é uma realidade que nós estamos vivendo agora. O sonho de Jacó foi profético e anunciava o tempo da igreja, um tempo que o próprio Senhor Jesus seria essa escada. Essa escada de Jacó, que na verdade não era uma escada como nós imaginamos hoje, não era uma escada moderna, era um zigurate, tinha a forma de uma pirâmide, mas isso não importa. O que importa é que era um símbolo de Cristo. Cristo, ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou o canal de comunicação entre o céu e a terra. Eu sou a escada de Jacó, eu sou o caminho que interliga o mundo imaterial com o mundo material. Eu sou o mediador entre Deus e os homens. Cristo, ele é o canal através do qual Deus envia suas boas dádivas e o dom perfeito. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou o mediador. Então, nós temos que ver todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo. Jacó, ele não conseguia ver, ele não viveu essa realidade, ele teve apenas um sonho que vislumbrava a realidade na qual Jesus, ele abria as comportas do céu, e ele seria o caminho de comunicação entre o céu e a terra, e sobre esse caminho, Deus ia enviar boas dádivas e dom perfeito. E o apóstolo Tiago escreveu, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce, porque Jesus é o caminho, através do qual Deus usa para fazer descer boas dádivas e dom perfeito. E é por isso que nós temos que ver todas as coisas, não na perspectiva das nossas obras, porque a obra de Cristo, na verdade, é a nossa obra, a vitória de Cristo, na verdade, é a nossa vitória. Nós lemos Colossenses 3:1, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Nós estávamos mais perto de Cristo do que aqueles dois que foram crucificados próximos dele. Nós estávamos em Cristo, ressuscitados juntamente com Ele, assentados juntamente com Ele, em Cristo. Então você entenda que como nós estamos em Cristo, a obra de Cristo deve definir a nossa visão, deve mudar a nossa perspectiva, deve mudar radicalmente a nossa maneira de ver todas as coisas. Cristo, ele é o canal de comunicação que liga o céu com a terra. Ele é a escada de Jacó. Ele é aquele sobre o qual nós pegamos pela fé toda boa dádiva e todo dom perfeito. Amém? E olha só, vamos continuar lendo. Versículo 13. E Deus, ele continua falando com Jacó. E ele diz assim, eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho te falado. Olha que forte que Deus está dizendo aqui. Eu não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho te falado. Deus, ele está reafirmando as promessas abraâmicas a Jacó, e ele está dizendo, eu não me esqueci de nenhuma das promessas, e ele relembra todas as promessas uma a uma, e ele diz, eu não te deixarei até que cada uma dessas promessas se cumpram. Veja que Deus, ele não se esquece de todas as coisas que ele te falou. Você pode até se esquecer, mas Deus não se esquece. Jacó poderia até ter se esquecido. É por isso que Deus está lembrando. E ele está dizendo, eu não me esqueci de nenhuma das promessas. E sabe o que é interessante? Que em todos esses versículos que a gente leu, é interessante que Deus, em momento algum, ele levanta os erros de Jacó, ou pontua o passado obscuro de Jacó, já que Jacó enganou seu pai, por exemplo, há pouco tempo.
Jacó havia enganado seu pai. Então ele tem uma experiência com Deus e Deus em momento algum toca nesse assunto, que ele enganou o seu pai. E isso me faz perceber uma coisa muito interessante. Deus, ele quer deixar o nosso passado para trás. E ele quer nos construir uma nova pessoa. Ele quer lapidar e transformar Jacó em uma nova pessoa, deixando o passado para trás. O passado passou. Agora Deus quer transformar Jacó para que ele chegasse no seu destino um homem totalmente transformado. Entenda uma coisa, Jacó saiu de Berseba, ele ia chegar em Harã. Deus não deixou que ele chegasse em Harã sem que ele fosse transformado radicalmente. Jacó teve uma experiência significativa com Deus, para que ele se tornasse em condições ideais de ser o progenitor da nação de Israel. Deus, ele quer te transformar antes de você chegar no seu destino. Deus, ele quer que você veja todas as coisas na perspectiva da obra de Cristo, à luz da obra de Cristo. Vamos continuar lendo, versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. É interessante que Jacó diz assim: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus tinha um encontro marcado com Jacó e ele não sabia. Porque Deus, ele não tem encontros conosco em lugares esperados, mas ele tem encontro conosco no lugar da nossa necessidade. Jacó precisava, ele tinha a necessidade de ser transformado, ele havia enganado seu pai. Deus, ele precisava construir um novo homem em Jacó, para que ele se tornasse o progenitor da nação de Israel. Deus não ia permitir que Jacó chegasse no seu destino sem ser transformado. Então Deus transformou Jacó em Betel, marcou um encontro com Jacó sem que ele soubesse. Deus, ele tem encontros não em lugares esperados, mas no lugar da nossa necessidade. E Deus quer que a gente seja transformado, lapidado e tratado antes de chegar no destino para o qual Deus te designou. Amém? Amém. E o mais interessante de tudo isso, para nós encerrarmos a pregação, é o versículo 18. Porque o versículo 18 está falando de você, o versículo 18 está falando de mim. Vamos ler de novo o versículo 18. Então, Jacó, pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que ele havia deitado sua cabeça sobre ela, que ele usou como travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Ele pegou a pedra, derramou azeite em cima dela. Esse versículo fala de mim e fala de você, porque no Novo Testamento está escrito que nós somos pedras vivas, ungidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda essa experiência de Jacó foi um anúncio profético de que chegaria o tempo de que nós seríamos pedras vivas, ungidas pelo Espírito Santo. E que nesse tempo as portas do céu se abririam e haveria um canal de comunicação entre a terra e o céu. E nesse canal de comunicação, não é Jacó que sobe a escada para chegar desesperadamente até Deus, não. É Deus quem faz descer as dádivas e o dom perfeito através desse canal de comunicação. E esse canal de comunicação é Cristo, porque Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou o mediador, eu sou aquele que intercomunica o céu com a terra, eu sou aquele que liga o mundo imaterial com o mundo material. E é por isso que nós temos que ver todas as coisas, não na perspectiva das nossas obras, mas na perspectiva da obra de Cristo, porque foi a obra de Cristo quem abriu as comportas do céu.
E o que nós temos que fazer é pegar pela fé tudo aquilo que a obra de Cristo fez por nós. Amém? Vamos encerrar a pregação por aqui. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que nós possamos desenvolver a nossa fé e ter a convicção de que Deus é